Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, o nosso eterno Salvador, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu dia, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que alegria nós estarmos juntos novamente neste domingo, dia do Senhor, dia de glorificação ao nome do Senhor, dia de exaltação àquele que é Deus das nossas vidas. Seja bem-vindo você, muito bem-vindo aqui ao nosso canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que alegria tê-los conosco mais uma vez, mais uma oportunidade que Deus nos concede. O Salmo de número 66, verso 1, ele diz: aclamai a Deus toda a terra. Aclamai a Deus toda a terra. Agosto, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, é o mês de missões, obviamente, começa missões. A grande verdade é que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária, porque ela nasceu, obviamente, de missões, com a chegada do americano Ashby Green Simonton, que veio para o Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Hoje, neste domingo, portanto, 23 de agosto, nós vamos ter também uma palavra aqui de missões. É o mês de missões da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e também da nossa congregação juntos aqui. Nós vamos passar para a equipe de louvor, que eles estarão cantando uma canção de louvor a Deus. Em seguida nós vamos retornar para apresentar o preletor ou pregador desta manhã. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Perseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz.
depois da equipe de louvor. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu já anunciei, hoje, como o mês de agosto é um mês missionário para a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos a honra e a alegria de receber nesta manhã o nosso irmão amado, o reverendo Abelardo Nogueira. Abelardo Nogueira é muito conhecido na região aqui de São Paulo, ele que é um ex-padre, obviamente, e tem um legado histórico muito profundo, tem um desejo por missões, tem um amor por missões muito grande. Ele é presidente do projeto Nossa Missão e ele estará, portanto, nos abençoando nesta manhã com uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Reverendo Abelardo, que alegria tê-lo conosco nesta oportunidade. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que Deus continue abençoando o seu projeto, aquilo que Deus colocou no seu coração, esse projeto Nossa Missão. Então, você está com a palavra nesse instante, seja bem-vindo e fique bem à vontade aqui na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Deus te abençoe. Logo após, portanto, queremos dizer, segura um pouquinho só, reverendo Abelardo, segura aí. Nós vamos, é o seguinte, irmãos, agora pela manhã, o reverendo Abelardo, conforme já anunciei, estará com a palavra agora. Às 10 horas teremos então a EBD Kid com a nossa irmã Juliele, tá? Pais, estejam aí preparando o seu baixinho, já acordando todo mundo para poder participar da EBD Kids daqui a pouquinho às 10 horas. E logo mais à noite eu volto para estarmos juntos aqui no nosso canal com uma palavra também para o seu coração. Vamos orar? Vamos começar essa escola dominical com oração e já apresentando também a vida do reverendo Abelardo. Pai, muito obrigado nesta manhã de domingo, manhã que o Senhor agrega a nós, manhã de misericórdia, manhã de graça, manhã do teu amor, manhã do teu perdão, manhã que o teu favor está sendo, Deus, outorgado e estendido até nós. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Deus, pelo teu amor para conosco. Obrigado porque o projeto no coração do Senhor, antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu e o caminho para o qual chegaste a nossa salvação foi através de Jesus Cristo. E louvado seja Deus que Jesus Cristo veio e Ele então conquistou a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esta casa. Obrigado por esta família, obrigado por esse irmão, esta irmã, este que nos assiste agora, Deus, no celular, no tablet, na televisão, no seu carro, aonde ele estiver, Pai. Muito obrigado. Que a palavra do Senhor possa alcançá-lo nesta hora para a glorificação do teu santo e bendito nome. Pai, visita a nossa casa, nossa família, manifesta a bênção do Senhor sobre nós. Nós te pedimos isto nesta manhã. Usa o teu servo, reverendo Abelardo, com muita graça, conforme o Senhor tem usado na exposição da tua palavra. Pai bendito, usa-o para a glorificação do teu santo e bendito nome. É a nossa oração nesta hora, com os nossos corações agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que bom. Reverendo Abelardo, com a palavra, Deus te abençoe, que Deus possa te usar grandemente aos nossos corações para nos trazer essa palavra do Senhor para os nossos corações. Deus te abençoe. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras de Leme, reverendo Gessimar, é uma alegria poder participar desse mês de agosto, mês de missões, onde a nossa igreja pensa de uma forma muito mais direta a respeito da obra missionária. E estamos aqui como servos de Deus, testemunhando aquilo que Deus tem feito através da nossa vida e na nossa própria vida, nos campos missionários que nós atuamos. Eu acho que vale a pena eu contar um pouco da história da minha vida missionária. Eu fui frade franciscano durante 10 anos da minha vida, tive a minha formação dentro da vida franciscana, que sempre foi voltada à obra missionária. E eu iniciei a minha jornada missionária no Brasil na década de 80, onde houve aquela explosão da AIDS, e onde eu estava estudando fora, na Itália, e voltando para cá eu assumi um trabalho com os doentes de AIDS, doentes terminais de AIDS,
onde eu aprendi, no início dessa epidemia, a viver com o sofrimento humano, vivendo muitas questões de discriminação, de preconceito, prostituição, homossexualidade, enfim, era uma situação muito difícil, onde eu pude aprender com o sofrimento, a me dedicar à obra missionária e às pessoas mais sensíveis, às pessoas mais necessitadas no sentido social e também espiritual. Durante 10 anos eu me dediquei a essa questão da AIDS e houve a minha conversão em 1990, 92, 93. E eu parti para uma caminhada missionária no meio protestante, especificamente na Igreja Presbiteriana do Brasil. E logo que eu saí da Igreja Católica, com toda a teologia, com toda a formação, que é muito mais profunda do que no meio protestante, eu senti um grande choque, porque eu percebi que no meio evangélico, no meio protestante, não se faz missão de uma forma assim engajada com a igreja. O missionário, praticamente no meio protestante, ele vive por conta própria e tem que cavar os recursos para poder realizar o trabalho missionário, e havia pouco envolvimento das igrejas locais e da própria denominação na área de missões. Então foi uma experiência muito sofrida, porque na Igreja Católica o missionário é tratado de uma forma muito mais, digamos assim, digna, porque ele tem a sua formação na vocação missionária, e quando ele termina a sua formação, a igreja ela banca toda a vida missionária do que foi chamado a servir. Então eu nunca tive, enquanto eu estava dentro da Igreja Católica, as dificuldades que eu tive no meio protestante. Mas foi um aprendizado na minha vida para a dependência total de Deus. E, logicamente, eu comecei do zero a minha vida missionária no meio protestante, trabalhando com caminhoneiros, a princípio. Eu comecei a ver a necessidade nas estradas de caminhoneiros que viviam na solidão, sem uma ajuda espiritual, uma ajuda de aconselhamento. E comecei em 98 essa jornada com os caminhoneiros. E viajando muito por esse Brasil, eu tive a oportunidade de chegar até o estado de Sergipe, onde havia uma grande necessidade em alguns povoados paupérrimos, onde, para vocês terem uma ideia, não tinham nem igreja católica, muito menos igreja evangélica. E nessa época, eu, em parceria com uma igreja centenária presbiteriana da cidade de Estância, nós começamos a trabalhar de forma missionária, levando aqui do Sudeste pessoas para evangelizar os povoados. E com isso já se passaram 18 anos e nós temos lá hoje 7 congregações, muitas pessoas se convertendo, igrejas estão crescendo, mesmo no meio de tanta miséria, no meio de tantas dificuldades sociais e que são crônicas no Nordeste. Temos uma parceria pequena com a Igreja Metodista Livre, na Bahia, que é pertinho de Sergipe, onde nós estamos ajudando aos poucos a criar uma cooperativa para que as pessoas possam ter um meio de subsistência. E nesse período também eu fui convidado pela primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte a fazer um trabalho com as profissionais do sexo daquela cidade, onde foi um desafio muito difícil, muito complicado, e tinha tudo para dar errado, mas pela graça de Deus e aos trancos e barrancos até hoje,
nós já conseguimos tirar muitas mulheres da prostituição. Cerca de 300 mulheres já foram tiradas das zonas de meretrício. Inclusive, nós temos alguns testemunhos muito interessantes de mulheres que se prostituíam para poder se formar, para poder pagar a sua faculdade. E nós temos testemunhos de algumas mulheres, por exemplo, que hoje são enfermeiras, que uma juíza recebi um testemunho depois de 10 anos de uma mulher que nós ajudamos a pagar os 8 meses de faculdade dela. Ela estava na prostituição e ela sumiu. E depois de 10 anos ela entrou em contato comigo dizendo: olha, valeu muito a pena o investimento de vocês e hoje eu sou juíza e não tenho como agradecer o apoio, tudo. Tudo isso com muita dificuldade. Hoje eu trabalho no Projeto Redenção, lá em Belo Horizonte. Ele é muito diferente de todos os trabalhos que a gente vê no meio evangélico. Ele não tem uma estrutura evangeliquez ou evangélica, mas a gente tem apoiado muitas mulheres e muitas crianças, né, que foram abandonadas, que foram acolhidas pelo Projeto Redenção e que estão sendo criadas pelo Projeto Redenção. Então, a minha vida ao todo, dentro da Igreja Católica, no meio evangélico, na obra missionária, já vai há quase 40 anos. Com muitos desafios, com muitas lutas, com muitas aprendizado, com muita dificuldade no sentido eclesiástico, porque a igreja, eu acho que não entende muito bem a questão da obra missionária, como ela deve ser feita, sendo que a igreja ela deveria ser essencialmente missionária, localmente também fora, né, até os confins da terra. E isso dá para nós alguma autoridade no sentido de refletir a respeito da obra missionária no Brasil. E, infelizmente, é uma situação muito crítica. Eu vejo que a igreja ela é essencialmente missionária e todo batizado ele tem por obrigação de estar envolvido na obra missionária e fazer parte do reino de Deus. Com o tempo, nesses 40 anos, a gente vem amadurecendo e sendo menos crítico em relação à omissão da igreja. Eu hoje vejo que a igreja ela é um campo missionário, necessário para que a igreja se torne, em cada cidade, em cada região, em cada bairro, relevante para a sociedade, no sentido de evangelizar, no sentido de testemunhar. E nós estamos muito longe disso. Há uma consciência muito errada em relação à missão. Há um entendimento muito poético no sentido da palavra missões. E tudo isso é muito triste porque o reino de Deus é prejudicado. Nós vivemos hoje num conforto eclesial dentro das 4 paredes das igrejas, no nosso caso que somos presbiterianos, com sermões sofisticados, com uma igreja de classe média alta, uma igreja que geralmente não pensa muito, né, na questão dos desafios que o mundo nos apresenta e nos convida a dar uma resposta evangélica, do Evangelho, a todas as demandas que o mundo vive, né, da depravação total do ser humano. E nós vivemos em berço esplêndido. E com isso o reino de Deus ele fica prejudicado. Eu hoje, olhando para trás, né, desde a minha vocação lá no começo, eu vejo que quem é chamado a ser missionário, e todo batizado é chamado a caminhar com Jesus Cristo. A primeira vocação que nós temos é reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas e caminhar com Ele
Nós estamos numa peregrinação e nessa peregrinação nós devemos ser úteis na face dessa terra conforme o chamado que Deus tem para cada um de nós. Nós sabemos que o Evangelho ele não é só para os pobres, socialmente falando. O Evangelho ele é para os pobres em todos os sentidos. E geralmente as pessoas mais pobres são aquelas que têm muito dinheiro, mas não têm uma abertura para a recepção do Evangelho de Jesus Cristo. E esse é o grande desafio. Eu não sei o que é mais difícil, se é trabalhar com pobres ou com ricos, socialmente falando, no sentido de evangelizar, no sentido de levar a esperança de Jesus Cristo e levar o senhorio de Jesus Cristo a todas as pessoas. Eu vejo com muita preocupação hoje a situação missionária no Brasil. Eu vejo que a igreja evangélica está muito dissolvida, muito dividida entre si. E nós nos esquecemos de pregar o evangelho com a vida. O grande mandamento de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho, sendo vocês serão minhas testemunhas. O que é testemunhar a Jesus Cristo? É fazer com que os outros olhem em nós e percebam que existe algo diferente em nós. Por exemplo, paz, alegria, equilíbrio, domínio próprio. Tudo isso são frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5:22. E as pessoas precisam perceber que nós não somos melhores do que ninguém, mas que um dia, por causa dos nossos pecados, nós somos alcançados pela graça de Deus, e isso traz uma transformação na nossa vida. E essa transformação devia gerar em nós um desejo profundo de levar o Evangelho a toda criatura. Mas nós nos acomodamos na religiosidade, né? Hoje, muitos institutos missionários e muitas missões, que eu tenho participado de várias reuniões com dirigentes de missões, não só no Brasil, a gente vê que o evangélico hoje, o crente hoje, ele precisa ser reevangelizado. Então nós temos dois desafios na obra missionária e no reino de Deus hoje no Brasil: evangelizar os não evangelizados e reevangelizar os que foram mal evangelizados. Nós vivemos um cristianismo raso, um cristianismo sem sentido, um cristianismo muito sofisticado, um cristianismo exclusivista, que não está aberto, né, para o diferente. E tudo isso faz parte da missiologia que Jesus nos ensina. Para você ter uma ideia, Jesus Cristo ele realizou tudo que ele realizou, e a grande mensagem que Jesus vem trazer a cada um de nós é que nós temos um Deus que é Pai. E todo o ministério de Jesus se baseou na vida íntima que Jesus teve com o Pai. Nos 4 evangelhos nós vemos mais de 20 vezes relatados que Jesus continuamente subia ao monte, aonde não tinha ninguém para ter intimidade com o Pai. E ele descia do monte ou descia do lugar solitário para desenvolver o seu ministério. Então eu tenho aprendido a duras penas que missões se faz, em primeiro lugar, tendo intimidade com Deus, tendo uma espiritualidade dirigida a Deus, porque nós não estamos aqui para servir e nem para sermos ativistas somente no sentido de estar trabalhando na obra missionária, fazendo um monte de coisas, principalmente na questão social. Nós estamos aqui para sermos testemunhos do amor de Deus e transmitir esse amor de Deus a todas as pessoas que são carentes, a todas as pessoas que têm as suas vidas necessitadas da graça e do poder de Deus que transforma, que renova, que revigora e que faz feliz. Então eu chego no final do meu ministério agora. Eu devo estar me jubilando por questões de saúde agora em janeiro,
E eu chego numa certeza de que sem uma vida íntima com Deus, sem o estar a sós com Deus, sem buscar direcionamento de Deus, sem termos uma vida realmente na presença de Deus, é impossível fazermos a obra missionária. Sem isso, a gente faz apenas assistência social como qualquer ONG faz. E talvez a gente, dentro desse assistencialismo, a gente fale um pouco do Evangelho, mas de uma forma muito rasa, de uma forma muito insignificativa para as pessoas que realmente precisam de um encontro com Deus. Eu chego à conclusão que a primeira obra missionária que todos os cristãos devem assumir é uma vida íntima com Deus, tempo a sós com Deus, oração. A partir da oração e a partir daquilo que Deus nos trata em oração, nós somos capacitados a sermos testemunhas daquilo que Deus faz na nossa vida. As pessoas estão cansadas de discursos, elas querem ver e sentir realmente a pessoa de Deus. Eu, nos últimos 4, 5 anos, eu tenho me aprofundado muito na espiritualidade, nas disciplinas espirituais. E lendo a vida de algumas pessoas que caminharam com Deus no passado, a gente percebe que todos eles falam numa linguagem só, que ninguém pode falar de Deus se não tiver uma vida íntima com Ele e caminhar com Ele. E tudo isso tem muito a ver com a obra missionária. Eu, por exemplo, na minha caminhada e por tudo aquilo que Deus me permitiu fazer, eu só posso atribuir tudo pela graça dele. Porque não é fácil, por exemplo, você abordar alguém na rua, principalmente nesses últimos meses aí de Covid, que está maltrapilho, fedendo, que está precisando de uma palavra, que está precisando mais do que alimento, mais do que está precisando de um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia. É impossível, é humanamente impossível, você se aproximar de uma pessoa assim, se não for pela graça de Deus. Então, naquele momento, você empresta o teu corpo para que o Espírito Santo haja, através do olhar, através de uma conversa sincera, através de um encaminhamento. Eu, graças a Deus, eu acho que isso é um dom de Deus, o dom da compaixão, de se colocar no lugar do outro. E esse dom da compaixão, ele é um dom muito difícil de ser praticado, porque você tem que suportar a fragilidade, a sujeira, tantas coisas. Isso é uma coisa que a gente faz aquela pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Estou falando junto aos moradores de rua, as pessoas que moram em cortiços, barracos e favelas, etc. Tudo isso a gente só consegue fazer porque Deus nos move através de uma vida com Ele. Através de uma vida com Ele. É a mesma coisa a questão da liberalidade. Eu que sou missionário e sou responsável por manter a obra missionária no sentido financeiro, é muito difícil quando alguém chega com alguma necessidade, por exemplo, de remédio, ou de uma passagem, ou de um encaminhamento para um centro de recuperação. Tudo isso necessita de dinheiro. E é só pela graça de Deus que a gente tem coragem, de colocar a mão no bolso, de muitas vezes se humilhar para as pessoas ajudarem na obra missionária. Nesses 40 anos já passaram milhões e milhões e milhões de reais na minha mão. E estou dando um testemunho pessoal agora. E graças a Deus eu até hoje não consegui ter nada.
no meu nome. E nem no nome de ninguém, né? Mas pela graça de Deus, consegui formar a minha filha, uma das filhas, que é dentista. A outra está na faculdade também. Com muitas dificuldades, a gente já tirou muito recurso que era pessoal para investir na obra de Deus. Né? Isso é um dom da liberalidade. Hoje mesmo aconteceu uma coisa interessante. Nós tínhamos que acudir algumas famílias, tá? E não tinha dinheiro, nem na missão e nem particular. Né? E nesse momento o que a gente faz? A gente ora. E de repente chega o recurso e a gente tem que pagar algumas coisas pessoais, mas tem as necessidades emergenciais. Eu muitas vezes coloquei o meu nome, né, em risco por conta da obra missionária. Por quê? Porque Deus me orientou a fazer assim. Isso é incompreensível. Isso no mundo hoje é fazer papel de besta, de tonto. E por outro lado, na vida da gente, a gente fica confuso de ver tantas igrejas hoje, né, pentecostais, neopentecostais, e mesmo as tradicionais reformadas, né, que não conseguem entender o porquê que a gente se enrola tanto por causa da obra missionária. Mas é porque um dia Deus me chamou. Eu fui resgatado por Jesus Cristo de Nazaré e apostei a minha vida nele. Eu apostei a minha vida numa pessoa, que é o meu Senhor e meu Salvador. E é por isso que muitas vezes a gente age até de forma para o mundo irresponsável. E é por isso que eu não consigo entender hoje a matemática de Deus. Eu não consigo entender a forma ilógica que Deus age para quem realmente tem coragem de entregar a sua vida e viver por Ele, para Ele e com Ele. Mas se alguém me pergunta, você trocaria sua vida por uma vida mais confortável, alguma coisa? Não, não trocaria. Porque eu sou muito feliz. E hoje eu conversando com uma pessoa, eu falei, o dia que eu não tiver mais alegria de servir a Jesus, é hora de parar. Porque o Evangelho nos traz a alegria de sofrer pela causa do reino de Deus. Né? E é isso que ninguém está disposto a fazer. Eu conheço muita gente que se dispõe a fazer a obra missionária por uma questão assim de, sei lá, desafio só. E vai e quebra a cara. Então, a obra missionária é uma questão pessoal. Né? Eu não consigo mais participar de uma conferência missionária e bater na igreja. No sentido de falar, olha, porque tem tantas necessidades para fazer. Não, a necessidade hoje é você caminhar com Deus. E a partir do momento que você caminha com Deus, Ele faz você ser útil no reino dele. Então, muitas vezes eu participei de, sei lá, de centenas de conferências missionárias durante a minha vida. E eu comecei a perceber que toda vez que terminava um culto missionário, alguém chegava e falava assim, nossa, eu estou com vergonha, eu estou com peso na consciência, porque eu não consigo fazer nada, porque eu sou um inútil. Inúteis todos nós somos. E Deus não precisa de nós para nada. Para nada. Ele quer apenas o nosso coração. Para que Ele molde o nosso coração e nos faça semelhantes a Jesus Cristo. Aí sim, nós vamos fazer o que tem que ser feito de forma natural, com amor, com alegria, com disposição. Nós não precisamos sair da nossa igreja, do conforto da nossa casa, para fazer a obra missionária. Muito pelo contrário. A obra missionária é de Deus. E Ele tem interesse de fazer essa obra primeiro em nós, moldando a nossa vida.
e fazendo de nós instrumentos da sua paz, do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, né? Fazendo com que reconheçamos que nós somos dependentes totalmente do Senhor, que sem Ele nós não podemos nada, que a maior parte dos sofrimentos que nós passamos pela vida são desnecessários porque nós não assumimos a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das nossas vidas, não depositamos nele as nossas angústias, os nossos sonhos, as nossas derrotas, as nossas fragilidades. A obra missionária é Deus que quer fazer em nós, para que a partir daí nós possamos ser servos inúteis ainda, para que os outros possam também ser atingidos pela mesma presença de Deus na nossa vida. Então eu vejo hoje que o Evangelho ele é mais compreendido pelas pessoas através daquilo que eles veem em nós. Não é à toa que Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu penso que a obra missionária ela começa de forma individual, através da oração, através de uma vida íntima com Deus, através de uma disciplina espiritual que todo cristão devia ter. Eu tenho percebido hoje que nós temos muita dificuldade de ficarmos a sós com Deus e de sermos tratados por Ele. Todos nós necessitamos da presença de Deus para que possamos ser úteis na face dessa terra. E Deus ele tem sempre uma novidade para as nossas vidas, né? E eu percebo que nós estamos deixando muito de lado a nossa vida espiritual. E não se faz missões, e não se faz nada, e não temos êxito em nada, se Deus não estiver sendo o único e suficiente Senhor das nossas vidas. E é muito interessante que nós temos dificuldade de ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora na presença de Deus. E Jesus, ele, em toda a sua vida, ele fala a respeito de oração. A vida de Jesus ela é totalmente missionária e itinerante. Mas com isso, ele nos ensina que a dependência total de Deus é que define aquilo que nós seremos na face dessa terra como servos dele. É essa conclusão que eu tenho chegado. As pessoas estão cansadas de ouvirem a respeito do Evangelho. Ao ouvirem discursos eclesiásticos, discursos políticos, as pessoas estão cansadas de palavras que não entram no coração, ficam no intelecto. Eu estou cansado de ver muitos protestantes da nossa denominação que dizem assim, olha, os sermões são sofisticados, os sermões são com base bíblica, os sermões são belíssimos, mas não têm atingido a minha alma. Eu tenho sede de Deus. E essa sede é a sede que os salmistas falam, né? A minha alma tem sede de ti. E eu percebo que a grande obra missionária hoje é levar as pessoas à presença de Deus, a terem uma espiritualidade com uma dependência total de Deus. Durante esses 40 anos nós investimos muito dinheiro na obra social, né? Parece que tendo até como um chamariz para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho. E a gente percebe que todas essas estratégias humanas, elas não dão muito resultado. E eu percebo hoje que a grande dificuldade da obra missionária é pessoas comprometidas com Jesus Cristo de Nazaré, que estejam dispostas a caminhar nessa peregrinação na face dessa terra, tentando, né, influenciar as pessoas, não com discurso, mas com a vida, né? Com a vida. As pessoas hoje, por onde você anda,
que elas percebem que você é pastor, ou missionário, ou evangélico, eles têm uma certa resistência. Por quê? Porque não veem novidade de vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido também na obra missionária é quanto mais transparente você for diante de Deus e diante das pessoas, mostrando as suas fraquezas, a tua dependência de Deus, quanto mais você for autêntico, mais o Espírito Santo age através da sua vida. Mesmo das nossas dificuldades pessoais, com pecados, com fraquezas, com dificuldades de fragilidade humana, e as pessoas precisam disso. O Evangelho ele nos indica a caminharmos para a cruz de Jesus. E cruz é sinal de humilhação, cruz é sinal de vergonha, cruz é sinal de abandono, cruz é sinal de sofrimento. E ninguém quer isso, ninguém quer isso. Mas quando as pessoas conseguem ver em nós que vale a pena seguir a Jesus e seguir em direção a essa cruz, por amor a Ele, as pessoas começam a perceber que há um mistério nisso tudo. E que esse caminho de cruz nos leva a uma eterna alegria e felicidade. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é maravilhoso quando a gente consegue, por exemplo, eu que recebi a notícia de uma prostituta que nós ajudamos, que nós influenciamos através do Evangelho, se torna juíza de direito. Isso é uma bênção que só o Evangelho pode fazer através de nós. E é através da nossa vida pessoal, é através do nosso testemunho. Eu não sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, cada vez mais que eu tenho me aproximado de Deus, mais insignificante eu me sinto. Mas são essas pessoas insignificantes que Deus quer usar. E é incrível que o nosso lado humano ele é cheio de vaidade, de orgulho, de, soberba e um tanto de coisas. Mas mesmo assim Deus vai nos tratando e vai nos mostrando que é Ele que faz a obra e não somos nós. Nós somos apenas canais da presença dEle na face dessa terra. Então, quando no mês de agosto a Igreja Presbiteriana se propõe a refletir um pouco sobre missão, não é refletir a respeito dos problemas sociais que existem no mundo, os desafios dos não alcançados. É refletir a respeito da nossa missão pessoal diante de Deus, de caminhar com Deus. Eu tenho visto muitos crentes hoje que não vivem a dignidade de filhos de Deus, mas eles agonizam. A grande maioria agonizam. Conhecem a mensagem do Evangelho, está salvo, vai para o céu, mas vai passar pela vida agonizando, paralisado no passado, paralisado no presente, totalmente inseguro pelo futuro. E com isso Jesus Cristo deixa de ser o Senhor absoluto da vida do crente. E é essa missão que a gente tem que resgatar. Nós não devemos ter um mês de agosto para refletir a respeito de missões para os não alcançados, sendo que nós não temos uma vida firme na presença de Deus. Então, missão é compromisso. E não é compromisso com os outros, é compromisso com aquele que nos chamou. Nós temos um compromisso e nós vamos prestar conta a Deus de todo o chamado que nós não respondemos. E tem muita gente que é chamada a fazer a obra de Deus e não está aberta a fazer. Eu vejo com muita preocupação o destino da igreja evangélica no Brasil. Eu vejo com muita tristeza a resposta que a igreja tem dado a si mesma. Parece que nós não sabemos o que nós vamos fazer com Deus, com a pessoa de Deus. São tantas teologias que a gente fica perdido. E Deus? Uma coisa é a palavra Deus. A palavra Deus é uma palavra. Outra coisa é a pessoa de Deus, a quem nós temos acesso. E devemos experimentar na nossa vida. É a mesma coisa, por exemplo, a palavra água.
A palavra água não mata a sede de ninguém. Mas se você num dia de verão, de muito calor, você com muita sede, você fala água, não vai te saciar. Mas se você experimentar a água, né, a água fresca, vai saciar. É a mesma coisa com Deus. Tem muita gente hoje que é especialista em religiosidade. São professores de religião, mas não conhecem, não experimentou a pessoa de Deus. Isso é um problema também que tem muito a ver com a obra missionária. Então, resumindo, meus irmãos, nós podemos chegar à conclusão que o grande missionário Jesus Cristo de Nazaré, ele tem que ser o grande Senhor das nossas vidas. Nós devemos imitá-lo em todos os sentidos. E não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Eu acho que nunca foi fácil, né? O cristianismo sempre passou por diversas crises. E nós, vivendo nessa época, nós precisamos ter consciência que nós, como batizados e como crentes em Cristo Jesus, devemos assumir uma postura um pouco mais comprometida com Deus. E através desse comprometimento, nós devemos nos lançar nessa peregrinação que nós sabemos aonde vai dar, que é a eternidade, é a plenitude na presença do grande Deus, Criador, e não só Criador, mas Pai de cada um de nós. Eu tenho visto que o grande sentido da obra missionária é levar a esperança e a certeza da salvação em Cristo Jesus. A nossa vida ela é tão curta, tão rápida. Quando a gente vê, a gente já viveu mais da metade da vida. E envelhecer na presença de Deus é um privilégio. Aliás, a vida é um privilégio na presença de Deus. E nós não precisamos fazer grandes coisas, não. Eu acho que só da gente contemplar tudo aquilo que Deus criou nesse mundo tão bonito, a natureza. Eu que fui franciscano e ainda me sinto um pouco franciscano porque é uma vida comprometida com Jesus Cristo. Você contemplar a natureza, você contemplar os pássaros, a criação de Deus, você ter um momento a sós, né? Solitário, em silêncio, vendo todo esse universo que Deus criou, e dentro de toda essa criação, Ele nos coloca como pessoas únicas para sermos atingidos pelo amor do Seu Filho Jesus. Nós somos únicos na face dessa terra, e a vida é única e rápida. E o que nós estamos fazendo com ela? O catecismo nos ensina que nós vivemos aqui para glorificarmos a Deus. E glorificar a Deus significa viver na presença dEle e deixar que Ele nos use da forma que Ele quer. Não é à toa que na oração que Jesus nos ensinou, tem aquela parte que é tão complexa, né? Seja feita a tua vontade, na minha vida, através da minha vida. Quando a gente vê todo esse consumismo no mundo, quando a gente vê toda essa tecnologia no mundo, quando a gente vê todo esse aparato de conforto que o mundo nos apresenta, Jesus Cristo fica de lado. E nós nos escravizamos para vivermos uma vida confortável, mas sem paz, sem alegria, sem segurança, angustiados, deprimidos, ansiosos. Será que vale a pena tudo isso? E uma das coisas que a obra missionária também faz de forma negativa na vida de muita gente é o ativismo religioso. O ativismo religioso, ele nos afasta da presença
de Deus. Eu conheço muita gente que fala, nossa, meu marido é tão bom dentro da igreja, ele faz tanta coisa dentro da igreja. A minha esposa é tão dedicada à igreja, ela dedica toda a sua vida à igreja, tal, tal. Mas dentro de casa, deixa a desejar. E uma das coisas também que nós precisamos entender enquanto servos de Deus e pessoas que caminham com Deus, é que o mundo muda. A palavra de Deus não muda, mas o mundo muda. E nós estamos vivendo essas mudanças de uma forma tão assustadora que a nossa tendência é pensar que está tudo perdido. Mas na simplicidade da nossa vida com Cristo, nós podemos olhar o mundo e olhar a vida de uma forma muito diferente. E aí sim, sermos úteis no reino de Deus. Essa vida é uma vida muito complexa. A nossa vida humana, ela vem pelo pecado original, vem pelos traumas, pelas dificuldades, tanto sofrimento, que só Deus pode ser aquele que nos acolhe, que nos cura, que nos liberta, que nos faz realmente caminhar nessa peregrinação, aonde um dia nós vamos chegar em Deus, aonde não existe mais lágrima, aonde não existe mais sofrimento, aonde não existe mais nada. Essa é a missão que Deus nos apresenta, estarmos na sua presença. E dedicarmos a nossa vida de fé. A fé é conhecimento. A fé não é um tiro no escuro, não é um barco à deriva no mar. A fé é conhecimento. Nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, que nos indica todos os caminhos para sermos felizes na face dessa terra, mesmo com tantas dificuldades. Encerrando agora, eu gostaria de dizer para vocês que a obra missionária no Brasil e no mundo, ela está falida. Ela está falida. Por quê? Porque nós não queremos caminhar com Deus. Deus quer nos usar, Deus quer nos transformar para que nós possamos ser canais de bênção na vida de muita gente. Mas nós não queremos. A obra de Deus ela está falida em quase todos os aspectos. E somente pela misericórdia de Deus que Ele levanta algumas poucas pessoas que se dedicam assim de forma louca, né, pela causa do Evangelho. Eu gostaria que você refletisse a respeito da tua vida com Deus. Eu gostaria que você pensasse até que ponto você tem Jesus Cristo como Senhor absoluto da sua vida. Eu gostaria que você refletisse nessa meditação missionária, nesses vídeos que foram gravados aqui, a respeito de como você se envolve no reino. Qual que é o teu lugar aqui na face dessa terra? E gostaria de dar um conselho. Comece a exercitar algumas disciplinas espirituais. E uma bem simples, né? Jesus nos indica, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fecha a janela e ali se derrame na presença de Deus para que Ele te trate, para que Ele te instrua, para que Ele te dê alento para a vida. Não só para você, mas através de você para os outros. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe os líderes desta igreja, o pastor Gessimar, que ele possa ser um pastor que conduza as ovelhas desse aprisco a terem uma vida séria com Deus. A partir daí, vocês vão ser relevantes na face dessa terra. Que Deus os abençoe. Eu peço encarecidamente que vocês orem por mim. A gente percebe que já estamos fazendo a curva, né, de volta para a casa do Pai, mas com muita alegria, e eu confesso para vocês com uma certa ansiedade de estar na presença plena
do Deus vivo e verdadeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e não se esqueçam, orem por mim e orem pelos missionários que dedicam a sua vida ao reino de Deus com alegria. Deus os abençoe.